o modo de vida que estava em Israel era muito ruim. O povo estava vivendo um tempo muito ruim. Havia discriminação de pessoas, falta de comunhão, falta de ajuda mútua. E ele fala então sobre uma parábola. Ele vai falar aquilo que o povo podia entender, aquilo que o povo conseguia compreender. E ele fala uva e figo, porque eram plantados no mesmo terreno, eram plantados juntos, cuidados da mesma forma. E ali era necessário que houvesse frutos, que houvesse resultados. 3 árvores, elas são símbolos em Israel. A primeira é a videira, símbolo dos privilégios espirituais. A figueira, dos privilégios nacionais. E a oliveira, dos privilégios religiosos. Sobre isso fala o profeta Abacuque. E ele chama o povo a uma situação que eles estavam vivendo. E ele então faz uma oração por aquele momento que eles estavam vivendo. O capítulo 3 do profeta Abacuque, ele diz, a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, ainda que o Senhor venha olhar para Israel, venha olhar para nós com ira, porque não sejamos produtivos, porque não estamos fazendo aquilo que é necessário, mas que o Senhor, Ele tenha lembrança da misericórdia, que nós estamos vivos, nós estamos aqui esta manhã, pela misericórdia do Senhor. Ah, se não fossem as misericórdias do Senhor. E ele faz menção, num tempo de falta, num tempo de fome, num tempo que a oração dele era pela nação, a nação estava distante, a nação estava desorientada, e a sua oração é para que a palavra de Deus ainda pudesse surtir efeito, que a palavra de Deus viesse tocar os corações. O que nós pedimos hoje, para que os nossos ouvidos eles estejam atentos. Deus continua falando, Deus continua ministrando, ainda que aos nossos olhos não há saída, ainda que aos nossos olhos não há como mudar, mas a palavra de Deus ela continua sendo anunciada e ela procura um coração que o receba. Versículo 16 ele diz: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos. Aqui ele traz a lembrança, as 3 árvores que são simbologias para Israel. E ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que não haja cura, porque as folhas da figueira, ela traz cura, o seu fruto traz alimento, ainda que não haja cura, ainda que não haja alimento, ainda que não haja alegria do vinho, o vinho, ele traz alegria, ele simboliza alegria. Ainda que o produto da oliveira traga uma decepção. Quantas vezes nós estamos vivendo uma decepção? Nós não temos mais aquela unção, está faltando o Espírito Santo de Deus. Isso, há uma falta do azeite. Nós estamos necessitados de azeite. Estamos necessitados da uva, do vinho. Estamos necessitados do figo, da sua folha. Então a sua oração era, ainda que tudo isso não tenha, que tudo isso falte, a oração que clama para o avivamento,
O que é o avivamento? Muitas vezes nós falamos, olha Deus, aviva a tua obra. Deus, volta a dar vida. Volta a nos dar vida, nós estamos como mortos. Ainda que tem nome de vivos, estamos mortos. E por isso, muitas vezes nós repetimos, aviva a tua igreja, traga vida novamente, nos dá vida, nos dá entendimento. Então ele diz, para que Deus tenha misericórdia, lembra-te da tua misericórdia, não te esqueças da tua misericórdia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, decepcione o produto da oliveira. E Jesus, em sua parábola, ele mostra a decepção do dono da vinha. Ele mostra ali que aquele homem, ele vai olhar se há fruto na figueira, e ele diz, olha, há 3 anos eu venho buscar frutos, e não há. Há 3 anos eu espero que ela, neste ano, ela venha florescer e ela venha dar frutos. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. Sabe, quando nós não damos frutos, nós estamos ocupando a terra inutilmente, porque nós estamos sugando as proteínas da terra, estamos sugando as outras plantas, estamos tirando força de outras plantas e não produzimos frutos. O Senhor nos chamou para o quê? Vá e dê fruto. É um mandamento, nós temos que dar fruto, nós temos que sermos frutíferos. Mas muitas vezes nós podemos ler essa passagem e pensar, mas em 3 anos, pode ser que a árvore ainda não tinha florescido, a árvore não estava pronta. Aí nós temos que entender a lei. Abra a tua Bíblia em Levíticos, capítulo 19. Existia uma lei sobre o plantio. Que tempo era o tempo de colheita? Que tempo que se procurava o fruto para se saborear? Levítico capítulo 19, versículo 23 diz assim: e quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á e circunciso o seu fruto, 3 anos vos será e circuncisos, dele não se comerá. Então os primeiros 3 anos do fruto não se comia. Eram tirados os frutos para dar mais força para a árvore. Não era fruto para se comer, ainda não estava preparado para comer. Versículo 24 diz: porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Então no 4º ano, tudo era dedicado ao Senhor. Dá louvor. 3 anos eram circuncisos. Não podia se comer do fruto de nenhuma árvore. Nada do que uma árvore produzisse, o homem poderia comer. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No 5º ano, estava liberado para se comer o fruto. E algo muito interessante, quanto mais você come, mais a árvore dá. Quanto mais você saboreia o fruto, quanto mais você agradece pelo fruto, mais a árvore dá. Um tempo atrás eu vi uma história muito interessante. A pessoa foi morar numa casa que tinha uma mangueira e dava ali muitas mangas, e toda a vizinhança ia lá, pegava as mangas, e aquela pessoa alugou aquela casa e disse: ninguém vai pegar mais manga aqui, quem quiser vai comprar. No ano seguinte, a mangueira secou. Perdeu a alegria. O fruto é para dar alegria. Então no 5º ano, era para o povo, é para o homem. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando Deus está te prosperando, se alegre com a prosperidade. Use, coma,
faça o melhor, coma do melhor, se alegre, porque Deus está permitindo que você no 5º ano você desfrute. Então quando o Senhor da terra procura o fruto, essa figueira, ela já tinha 5, 6 anos. Não é que o Senhor chegou lá e disse, olha, eu quero fruto. Ele esperou a lei, esperou o tempo de amadurecimento. O que Deus espera de nós? O tempo de amadurecimento. Muitas vezes os primeiros frutos, eles não são bons, são azedos ainda, são amargos, são pequenos. Deus espera o tempo da maturação, o tempo realmente que nós possamos dar bons frutos. E essa figueira então, ela já estava no tempo de ser alimento. O que nós precisamos sermos nesses dias? Alimento para as nações. O que a igreja precisa ser? Alimento para as famílias, cura para as famílias. O vinheteiro se compromete, ele pede, olha, não vamos cortar ainda. Me dê mais 1 ano. Eu vou empenhar o meu tempo na recuperação, no fortalecimento, para que possa produzir bons frutos. Eu vou investir para que possa ter bons frutos. Eu vou cavocar em volta. Veja bem que a nossa terra, muitas vezes ela precisa ser cavocada. A terra que somos nós, precisa ser cavocada. Tirar os pedregulhos, tirar as pragas, para que possa dar bom fruto. Por que nós não estamos dando bom fruto? Porque não estamos permitindo a palavra de Deus cavocar, tirar as pragas, tirar os pedregulhos. Não estamos permitindo o vinheteiro, que é o Senhor, cuidar da nossa terra. Não, me deixe quieto. Eu não preciso. Essa palavra é muito dura para mim. A terra, ela tem que ser cavocada, com um enxadão, ela tem que ser removida, tem que tirar aquilo que está escondido. Por que não estamos dando fruto? O vinheteiro diz, eu vou me empenhar, não corte ainda, é a misericórdia. Por isso Abacuque, ele faz a oração e pede misericórdia. Vamos adentrar um novo ano, e temos que pedir ao Senhor, Senhor, misericórdia. Se eu não fui frutífero esse ano, e sempre o final do ano, final de ano muitas vezes é decepção, porque nós fazemos uma reflexão daquilo que nós fizemos o ano inteiro, e a grande maioria diz, não fiz nada, passou muito rápido o tempo, não produzi, não fui daquilo que eu fui chamado, olha, deixei de fazer, deixei de ser. Então deixe que eu escave em redor e a esterque. Deixe que eu vou cavocar em volta. Deixe que eu tire aquilo que está atrapalhando o crescimento, aquilo que está atrapalhando o resultado, que é o fruto. Se comprometeu a fazer tudo que fosse necessário. Nós temos que permitir que Deus, Ele venha na nossa vida e Ele faça tudo o que é necessário. Senhor, eu quero ser produtivo. Senhor, eu quero produzir. E muitas vezes, Israel, ele foi comparado a uma árvore frutífera. Muitas vezes, Deus se volta para Israel e diz, olha, vocês não estão dando frutos. Vocês não estão respondendo com aquilo que eu espero. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 9, no versículo 10 e 11, diz assim: achei Israel como uvas no deserto, vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, e não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção, ainda que venham a criar seus filhos, contudo, os privarei deles, para que não fique nenhum homem
ai deles, quando deles eu me apartar. Ai deles, quando deles eu me apartar. Ainda que tenham filhos, os filhos não serão para a sua alegria. Ainda que tenham filhos, os filhos serão amarguras, serão tristezas. Então Deus está comparando Israel, quando Israel foi encontrado. Achei Israel como uvas no deserto. Uma uva que não era tratada, uma árvore que estava ali abandonada. Vi os vossos pais como fruta temporã da figueira. Uma fruta que amadurece no pé. A fruta temporã da figueira é a fruta que continua, porque quando vem os ventos, os figos caem, e aquela fruta que fica, ela chega até a apodrecer no pé, a fruta temporã. Então o Senhor tem uma visão de Israel, exatamente destas 3 árvores. E o Senhor então está falando agora da figueira, que foi buscar resultado e não tinha resultado. Não havia ali resultado. O vinheteiro esperava uma reação. Espere mais um ano. Nós vamos adentrar mais um ano. E que o Senhor tenha misericórdia desse mais um ano que nós vamos adentrar. Que seja um ano de entendimento, um ano de sabedoria, que seja o ano de maravilhas, que nós venhamos realmente frutificar nesse ano, que nós venhamos fazer a diferença neste ano, e comecemos a dar resultado. Algo muito importante para deixar a esterilidade. Por que existe a esterilidade? Comece a mudar pequenos atos. Pequenos atos diários, que você sabe que estão errados. Mudar atitudes. Como é que o vinheteiro disse, olha, eu vou fazer pequenas coisas nessa árvore, me dê mais um ano. O que eu vou fazer? Eu vou cavocar, vou colocar esterco, vou adubar, vou tirar os brotos que sugam e não dão resultados. Então ele iria olhar para aquela árvore e cuidar daquela árvore. O que nós temos que fazer nesse ano? Cuidar dessa árvore que somos nós. Esta árvore tem que dar frutos. Nós temos que dar frutos para as nações. Nós temos que dar frutos para a nossa casa, para a nossa família, para a igreja. Então mudar atitudes. As pessoas vivem no mundo visível. Nós olhamos muito o mundo visível. Estão envolvidas no mundo superficial. O nosso olhar está no quê? No resultado. Porque muitas pessoas se decepcionam em finais de ano, e é um grande índice de suicídio em final de ano, porque as pessoas só olham o visível. Oh, minha vida não vale nada, minha vida não dá resultado, eu sou um inútil. E começam a ter decepções consigo mesmo. Imagine uma árvore, que esta árvore é a sua vida. Você é esta árvore. Você é a árvore que tem que dar frutos. Nessa árvore, os frutos são os resultados. Quando nós olhamos para a nossa vida, os frutos são os resultados. Que resultado nós estamos apresentando? Ou estamos tendo uma vida de futilidade, uma vida de inutilidade? Ocupa a terra inutilmente. Eu vou cortar, porque está ocupando a terra inutilmente. Dura essa palavra. Quando Deus olha para nós e diz, não está produzindo nada. Está ocupando a terra inutilmente. Então, é necessário cortar. Sabe que no final de ano é um ano de reflexão. O que produzimos este ano? E para muitos é um tempo de decepção. Resultados pequenos, frutos amargos, azedos. E os nossos olhos, eles só se voltam no tempo do resultado. No tempo do resultado. Por isso, aquele senhor que sabia cuidar de árvores, ele diz, não, me dê mais um ano. É necessário mais um ano. Eu vou limpar, eu vou afofar a terra, vou colocar adubo, eu vou mudar pequenas coisas para que dê bons
resultados. Se nós queremos um bom resultado, neste ano que está se iniciando, nós temos que mudar pequenas atitudes. Pequenas atitudes farão a diferença de tudo aquilo que nós estamos esperando. Porém, de onde são gerados os resultados? Nós olhamos os frutos, os resultados, mas nunca olhamos de onde vêm os resultados. Os resultados, eles vêm da terra, da semente e da raiz. O que é a raiz? Ela está se alimentando. Do que nós estamos nos alimentando? Se nós estamos nos alimentando de coisas ruins, daremos frutos ruins. Na quarta-feira, eu disse que a igreja comeu muito joio. Muito joio. Foi plantado muito joio junto com o trigo e comemos muito joio. Muito joio. Muito joio. E o joio dá o quê? Sonolência. Qual é o resultado da igreja hoje? Uma igreja sonolenta, cheia de náuseas. Ela não aceita nada. Qualquer palavra é muito pesada para ela. Oh, meu Deus, essa palavra vai afastar muita gente da igreja. A igreja não aguenta uma palavra consistente. Ela quer leite. E o resultado do quê? Daquilo que a igreja vem comendo durante muitos anos. Foi plantado um joio e nós estamos, ao invés de comer do trigo, nós estamos comendo joio. E onde é encontrado o joio? Em todo lugar. Todo lugar. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas pastor, eu não estou vindo na igreja, mas eu ouço muitos programas evangélicos. Tanto joio desnecessário. Tanta coisa desnecessária. Deus não te pediu isso. Deus pede o teu culto racional. Deus pede que você venha, entregue a tua oferta, entregue o teu louvor, que o Senhor clame a Deus. Tem pessoas que passam o dia inteiro com a televisão ligada, joio, o dia inteiro joio, 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 estão empazinados de tanta mensagem. Ah, mas eu ouço, a minha casa é só louvor. Deus não te pediu isso. Joio é muita coisa, muito nutriente desnecessário. Se você dá adubo demais na planta, ela também morre. Por isso, aquele que cuida da planta, ele tem que saber a medida certa. Não é chegar um saco de adubo e jogar na planta. Sufoca a planta. Muitas pessoas estão sem produzir, porque não estão sendo cuidadas. Não, eu sei como fazer, eu vou fazer. Então, imagine uma árvore, é você. Essa árvore é você, essa árvore sou eu. E para muitos, final de ano, é um tempo de decepção. Porque percebemos que nada fizemos, o ano passou muito rápido. Mas aquilo que nós produzimos, os frutos ruins, os frutos amargos, os frutos pequenos, eles foram gerados na semente, na raiz, na terra. É o que está oculto que cria o que está em evidência. Ah, minha vida está infeliz. Eu sei. Por que está infeliz? Porque tem coisas que estão ocultas. E aquilo que está oculto é o que está trazendo o resultado. Aquilo que está por debaixo de uma camada de terra. Por isso que o vinheteiro diz: deixe, eu irei cavocar. Eu irei revirar a terra. O problema não está no resultado. O problema está na terra. Deixe eu cavocar a terra. Deixe eu revirar a terra. Vou adubar. É o invisível que cria o visível. Aquilo que está invisível, que está criando aquilo que está visível. Então nós olhamos muito o resultado. Por isso o vinheteiro, ele disse: vou cavocar, eu vou cavocar em volta, vou adubar. O homem, ele é regido por 4 reinos distintos.
O que reina o homem? São 4 reinos distintos. Quais são eles? E esses reinos, um completa o outro. Se um estiver mal equilibrado, todo o resto vai desequilibrar. Físico, mental, emocional e espiritual. São 4 reinos que dominam o homem. O físico, o mental, emocional e espiritual. O físico é o que mostra, com mais evidência, o resultado dos outros 3. Quando é que aparece? Onde aparece o resultado de um desequilíbrio mental, de um desequilíbrio emocional e de um desequilíbrio espiritual? No corpo. O corpo é o resultado. O corpo é o fruto. O físico é o que mostra com mais evidência o resultado dos outros 3. O mal que se mostra no físico só pode ser corrigido no mental, emocional e no espiritual. Quantas vezes tomamos remédios e mais remédios? Eu preciso de remédio para isso, preciso de remédio para aquilo, preciso de remédio para dor disso, dor daquilo. Eu digo que saúde não se vende na farmácia, saúde se vende na quitanda. É aquilo que nós comemos que traz a saúde. Não é o remédio que traz saúde. O remédio ele vai curar um mal que está estabelecido. Muitas vezes nós procuramos saúde na farmácia, porque deixamos de procurar saúde naquilo que nos alimenta. Você é aquilo que você come. Você é resultado daquilo que você come. Como você está comendo, o que você está comendo, vai refletir aonde? No físico. Eu como porque eu estou ansioso. Descontrole emocional. Onde vai surtir o efeito? No físico. No físico. O descontrole de um desses reinos vai dar o resultado no físico. O mal que se mostra no físico só pode ser corrigido no reino mental, emocional e espiritual. Nós vivemos o quê? No mundo de causa e efeito. Causa e efeito. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Saúde é resultado. Dinheiro é resultado. Doença é resultado. Excesso de peso ou peso é resultado. O seu interior cria o resultado exterior. O seu interior é que ele cria o resultado que você está vendo ou que as outras pessoas conseguem ver em você. O apóstolo Pedro, ao ver os sinais de restituição predito pelo profeta Joel, eles se compungiram-se, cheios de arrependimento. E a pergunta qual foi? Que faremos, homens, irmãos? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vai falar sobre isso. O que faremos? O que faremos? Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Era necessário uma separação. Quando eles entendem que aquilo que eles estavam vivendo era aquilo que havia sido predito pelo profeta Joel, e os homens começam a ver aquilo e perguntam aos apóstolos:
Homens, o que nós podemos fazer agora? Essa tem que ser a nossa pergunta. Ao chegar a um final de ano sem muito resultado, o que nós podemos fazer agora? Qual é a nossa atitude em tudo isso? Como esse ano ele poderá ser diferente de tudo isso? Como eu posso mudar os resultados que eu obtive neste ano? E a palavra do Senhor que vem a eles é exatamente para que houvesse um arrependimento. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. É um tempo de nos afastarmos de uma geração perversa. É o tempo de sairmos de tudo isso que nós estamos vendo como resultado no mundo. É um tempo de buscarmos a Deus novamente. Convertei-vos, voltai-vos a Deus. Depois de andar com o mundo, depois de trazer o mundo para dentro da igreja, o que nós devemos fazer? Tentamos converter o mundo, trazendo eles para dentro da igreja. E dizendo: olha, se sinta bem aqui. E nós, ao invés de influenciá-los, fomos influenciados. Sem convicção, sem bons resultados. O mundo influenciou a igreja. Enquanto dormimos, o inimigo plantou o joio. Enquanto a igreja estava sonolenta, o inimigo plantou o joio. E agora, comendo joio. Estamos há muitos anos nos alimentando de joio. Joio. Por isso, estamos apáticos, cansados, sonolentos, não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, não nos envolvemos. A igreja não se envolve, a igreja espera, a igreja está em cima do muro, esperando. Alguém faça. Mas qual foi a pergunta do povo? Mais de 3.000 homens que estavam em volta de Pedro. O que faremos para continuar nessa bênção? O que faremos para continuar nesse avivamento? E Pedro não teve dúvida: arrependei-vos. É um tempo de arrependimento. É um tempo de voltarmos ao Senhor e diz: olha, Senhor, não corta não. Não me corta. Cavoca em volta. Põe um adubo. Tira os galhos que não está dando folhas, nem frutos. Os galhos secos. Mas não nos deixe morrer. É um tempo de buscarmos a Deus. É um tempo de buscarmos a Deus. Ontem estava vendo ainda um testemunho de uma igreja do Paraná. E um homem muito simples estava dando testemunho. E ele disse: cheguei aqui, eu vim trabalhar aqui nessa região, eu era servente, aí me juntei ao pastor, e nós começamos a fazer uma obra, aí construímos uma igrejinha de tábuas, aí fomos desapropriados, porque passou uma avenida, já não tinha mais para onde ir, e alugamos um lugar, e ali começamos de novo. O tempo de envolvimento. Quanto tempo você não se envolve com a igreja mais? Qualquer dia eu vou ajudar a construção da igreja. Está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo, porque já é necessário. Há uma igreja nesse lugar. Há uma igreja que está aqui pregando a palavra. Esses dias uma pessoa chegou e disse: olha, o tempo que você passava eu não queria te ver. Você era um pastor novo, chegava aqui, e eu estava com células em casa e eu não queria te ver.
Mas eu estou tão necessitado de falar com você agora. Engraçado que eu te procuro e não te encontro. Tive que clamar a Deus que mostrasse você. Porque todo dia eu te via e fugia de você. Mas agora eu estou necessitado. Eu sei, e Deus falou para mim te procurar. A igreja nesse lugar, a igreja que está aqui, ela será testemunha que muitas pessoas passaram aqui e nunca entraram. Por que eu me empenho tanto em fazer uma igreja aqui? Para salvar vidas. Por que nós temos que nos empenhar? Porque tem muitas famílias necessitadas. Muitas famílias angustiadas. Muitas famílias que não sabem como fazer. Mas nós estamos dormindo. Nós temos que começar a falar do reino de Deus. Não fala para crescer a igreja, não. Eu nunca falei, olha, vamos trabalhar para a Fonte de Vida. Fonte de Vida foi um nome que apareceu, está aí. Aqui chama-se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que tem poder. Uma igreja que o Espírito Santo está aqui. Não é uma igreja para disputar com células. Se formar a igreja aqui, as células, continue fazendo reunião. Quanto mais melhor. Não é isso que nós estamos falando. Nós precisamos sim ganhar vidas. Eu não posso fazer uma igreja para o meu deleite. Eu tenho que fazer igrejas para que as pessoas possam ver luz. Aquele senhor chegou e disse, não tem frutos. Não tem frutos. E muitas vezes nós pensamos, nós somos poucas pessoas. Que possibilidade tinha Jesus com 12 homens? E a maioria torto. Se ele parasse e falasse assim, pai, o Senhor me mandou para cá, mas eu só consegui 12. Um é pescador, o outro é político. O que eu vou fazer com essa gente? Davi, quando foi formar um exército, a única pessoa que eles encontrou, quem foi? Os endividados. Os amargurados. E ele fez um grande exército. Quando o inimigo diz que você não tem valor, desminta ele. Desminta ele. Eu tenho valor. Eu sou ganhador de almas. Cristo me chamou. Cristo me levantou para que eu dê frutos. Para que eu dê frutos. Vidas precisam ser alcançadas. Se nós precisamos sermos cavocados, Senhor, nos cavoque. Vá ao nosso redor, vê o que não está bom, tira os pedregulhos, tira as pedras, tira as pragas. Mas Senhor, eu quero dar frutos. Então arrependei-vos. Ao ver o reavivamento, a ver a restituição que Joel tinha anunciado, Pedro não teve dúvida. O que é necessário? Não é necessário pular. Não é necessário. Não é necessário fazer grupinho. Jesus estava falando contra os grupinhos. Quando Jesus dá aquela palavra, vai antes, vai no contexto. Estavam falando assim, olha, aqueles que Pilatos sacrificou, porque Pilatos sacrificava os cristãos, aqueles que Pilatos sacrificou, o seu sangue foi misturado com o sacrifício. A torre que caiu, morreram 18, mas vocês não são diferentes deles. Mas aquele povo dizia, o povo da Galileia, esse povo, coitado deles. Nós não podemos estarmos aqui sem alcançarmos vidas, sem reproduzir vidas. Traga o seu marido, traga os seus filhos, traga a sua esposa, traga o seu vizinho, dá bom testemunho, fale bem daquilo que Deus está fazendo, seja influenciador. Sabe, hoje nós temos uma decisão na nossa vida, ou sermos influenciados, e como é fácil ser influenciados. Homens com muita sabedoria, influenciados por tolos. Por tolos. Por tolos. Tolos estão influenciando. E nós, que deveríamos ser homens de sabedoria, estamos acanhados, intimidados, tímidos.
e não conseguimos influenciar, falar desse amor, falar da igreja, falar de Cristo, falar da salvação. Eu não quero ser taxado de louco, de pessoas que não saem da igreja. Então Pedro ele diz, olha, a única maneira para vocês desfrutarem dessa promessa, ela começa no arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo distribui dons. Cada um tem um dom. Peça para que o Espírito Santo te dê um dom para que você possa ser frutífero. Cada um tem um dom. E Ele vai distribuir os dons para o crescimento da obra. Não diga, eu não tenho dons. O Espírito Santo distribui dons. Um para pastor, outro para evangelista, outro para músico, outro para cantor, outro para socorro. O que mais precisamos agora é o dom do socorro. Quantas pessoas necessitadas. Precisamos de alguém que diga, olha, nessa parte, conte comigo. Vamos levantar socorro. E não é só socorro financeiro, socorro espiritual. Quantas pessoas aqui que podem dar um bom testemunho? Mês de janeiro de 2022, nós vamos começar na segunda-feira uma outra reunião. Conselho de sábios. Eu não vou pregar nesse dia, serão vocês. Dá seu testemunho. Começar a trazer testemunho. Eu vejo muitos homens, mulheres aqui, de capacidade. Que tem que começar a falar aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus tem feito. Dar o seu testemunho. Dar o seu testemunho. Eu tenho vergonha. Não tem vergonha não. Fale do que Deus fez na tua vida. Não seja perfeito porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu não posso ainda porque eu não sou perfeito. Mas Deus é que nos aperfeiçoa. Hoje vi a Rihanna cantando, né? Há um tempo atrás ela dizia, eu tenho vergonha. Olha como já está cantando bonito. Porque enfrentou o problema. Não é, Rihanna? Ontem ela estava ensaiando. Quase 11 horas da noite estava ensaiando. Né? É um tempo de dedicação. Para chegar aqui e louvar a Deus. Então, não podemos decepcionar o dono da vinha, porque ele vai nos cortar. Se não tiver fruto, está ocupando inutilmente a terra. E não estou dizendo, você tem que ser pastor. Eu gosto tanto de ser pastor, que às vezes eu tenho dificuldade de passar para os outros. Né? Mas se você quiser ser pastor, Deus vai te levantar também. Mas se você diz, não, eu não quero ser um dirigente de igreja, porque é uma diferença muito grande, ser dirigente de igreja e ser pastor. Pastor pastoreia vidas. Às vezes confunde um administrador da igreja com pastor. Você é um pastor, você é o pastor na tua casa. Você pastoreia a tua família, homens, mulheres. Tem muitas mulheres que já poderiam estar dando palestras nesse lugar. O pastor não gosta que mulher dá palestra. Não deixa o diabo te enganar não, irmã. Não deixa não. Não deixa o diabo te enganar não. O diabo vem com engano. Mulheres podem ministrar para as mulheres sim. Como vencer, como chegar, como lutar contra um casamento que se perdeu no caminho. Trazer ensinamento, trazer direcionamento. Tudo isso é necessário o quê? Salvai-vos dessa geração perversa. Há uma geração perversa que disse, te cala. Não fala do teu Deus não. Não fala do que Ele tem feito. Não fala das suas maravilhas. Não fala das suas maravilhas. Esses dias falava com o padre Wilson, ele disse, pastor Gerson, você sabe por que nós estamos construindo aqui? Eu disse, claro, vocês querem uma igreja. Ele disse, vocês nos motivaram a construir a igreja. Por causa dos crentes, os católicos estão vindo e construindo. Palavras do padre Wilson, um homem de Deus. Ele disse, muito obrigado.
por você estar do nosso lado, nos mostrar como deve ser feito. Nós temos que continuar. A construção está aqui, ó, crescendo. Sabe por quê? Porque você é dizimista, você é ofertante, você se envolve, você abençoa, você ora. Por isso, e agora nós temos uma outra chamada. Não adianta nós termos um lugar grande e ter poucas pessoas. Agora, a chamada é, vai buscar para a festa os mancos, os aleijados, os sujos, os tortos, porque vai ter uma grande festa. Nós temos que despertar para isso. Vamos trazer. Ah, mas meu marido é torto. Traga aqui, que aqui tem um carpinteiro que endireita. Jesus Cristo endireita qualquer pau torto. Qualquer pau torto. Ele é o carpinteiro. Ah, pau que nasce torto não tem jeito. Jesus é especialista em endireitar pau torto. Eu sou um deles. Então, vamos buscar ao Senhor. Vamos acordar. É um ano de dar frutos. É um ano de permitir. Senhor, se eu estou com um problema emocional, o resultado está no meu corpo. Cura o meu emocional. Senhor, eu estou com um problema mental. Senhor, cura a minha mente. Eu estou com um problema espiritual. Senhor, me cura. Porque tudo que nós estamos vendo, angústia, tristeza, depressão, dores, são resultado desses três reinos: mental, emocional e espiritual. E Deus criou o homem. Criou o homem. Sabe, às vezes a gente compra um carro e não lê o manual. Compra um celular e não lê o manual. Aí, de vez em quando, você descobre uma coisa nova. Ah, não sabia que podia fazer isso. Não sabia que tinha essa facilidade. A nossa vida é a mesma coisa. A gente não lê o manual. A gente não lê a Bíblia. A gente não entende como poderia. Às vezes a gente vive um problema durante muitos anos porque não lê o manual. Aquilo que Deus está dizendo. Se você agir desse jeito, eu vou trazer cura. Vou trazer libertação. Eu vou trazer transformação. Mas nós não lemos o manual. Isso é no celular, é num carro. Não adianta a tecnologia se nós não buscarmos. Não adianta. A Bíblia, ela é um livro de princípios, é um livro tecnológico para o homem ser feliz. Deus não criou o homem para infelicidade. Deus não criou a igreja para infelicidade. Criou a igreja para bênção, alegria das famílias. Você crê nessa palavra? Diga: Senhor, me afaste desta geração maligna. Eu quero te servir. Eu e a minha casa te serviremos. Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta manhã. Busque uma palavra de bênção. Fale com Deus que você quer dar fruto. Que você quer o resultado na sua casa. Que o Senhor te dê sabedoria como lidar com a árvore chamada casamento. Com a árvore chamada frutos. Dos frutos dos filhos. Resultados. Você é a vinha do Senhor. Você é a figueira. Você é a oliveira do Senhor. São símbolos do povo de Deus. São símbolos. Que a nossa árvore seja curada nesta manhã. Que o vinheteiro, aquele que cuida, ele venha cuidar. Permita que ele cuide. Diga a ele que ele faça o que é necessário. Que ele tem autoridade para cavocar em volta. Tirar as pragas. Ainda que venha um pouco de dor nesse processo. Mas é necessário. Fale com Deus nessa manhã. Todos nós queremos viver as promessas de Joel. O que faremos? O que faremos? Arrependei-vos. Mude
o vosso caminho. Mude as vossas atitudes. Os resultados não foram bons, mude o resultado. Mude as atitudes. Comece a cuidar da árvore que é você. Comece a buscar ensinamento. Comece a buscar as palavras do Senhor. Comece a buscar testemunhos. Olha, eu venci. Eu tinha esse problema, eu venci. E aí os problemas que você venceu serão testemunhos para aqueles que ainda estão vivendo o mesmo tipo de problema. Como eu venci, como Deus me direcionou. Fale com Deus. Diga que você não aceita ser infrutífero. Diga que você não aceita ocupar a terra inutilmente. Inutilmente. Está sugando, está tirando. O Senhor, Ele tem um novo tempo para esta igreja. Um novo tempo para a tua vida. Através da tua vida, muitas pessoas conhecerão a Cristo neste lugar. Comece a falar de Cristo. Comece a falar da unidade. Comece a falar da comunhão. Comece a falar de estarmos juntos. Comece a falar. Comece a convidar pessoas. Não venha apenas você louvar a Deus. Diga ao seu marido o quanto é importante ele estar junto de você. Diga aos seus filhos como é importante tirar 1 hora na semana, 1 hora, para agradecer a Deus. Depois vai para a praia, depois vai para a piscina, depois vai para onde você quiser. Mas separe 1 hora, separe o teu melhor para estar com Deus. O Senhor vai mudar essa situação. O Senhor vai mudar, tirar essa frieza do nosso coração, esse engano, isso que não provém de Deus. Senhor, estamos diante da Tua presença nesta manhã, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque queremos sermos frutíferos. Estamos aqui, Senhor, porque olhamos os resultados e eles são decepcionantes. Estamos ainda, Senhor, com um potencial muito grande e com o resultado pequeno. O Senhor nos deu atributos para vencermos essa região. Mas, Senhor, estamos tímidos, estamos envergonhados, estamos nos juntando com uma geração perversa. Ao invés de influenciá-la, estamos sendo influenciados. Mostre a diferença de uma família abençoada, daqueles que buscam a Deus, daqueles que clamam a Deus, daqueles que são fiéis a Deus. Mostre a tua casa, mostre a tua família, mostre a tua vida. As pessoas olharão para vocês. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. O mundo que estava em trevas viu a luz. Eu tenho orado, ninguém vai passar por esta avenida sem ver a luz deste lugar. A luz desse lugar, ela vai ofuscar visões. Há uma luz nesse lugar que ninguém pode esconder. Podem trabalhar contra, podem tentar parar, podem tentar fazer o que quiser. Pode tentar esconder a luz, mas a luz estará sempre brilhando. Sempre brilhando. Sempre brilhando, sempre. Não é pela minha vida, não é simplesmente por mim, mas é por aquilo que está em nós. Jesus está na tua vida, que Ele resplandeça, que a luz do Senhor resplandeça sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre este lugar. Comece a profetizar, virão pessoas de longe, conhecer qual é o segredo. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo dessa igreja? O marido disse para uma mulher esses dias: olha, você não deveria sair dessa igreja. Mas ela não tem conseguido trazer seu marido. Ela deu testemunho para nós dizendo: meu marido disse que eu não devo sair dessa igreja.
porque esta igreja tem algo especial. Mas ela tomou uma decisão de ir para um lado, e para o outro, e para o outro, passa aqui na frente, e com isso está perdendo o seu marido para Cristo. Que Deus traga sabedoria, que Deus traga entendimento. Deus nos trouxe a este lugar para fazer a diferença. Nós sejamos a diferença nesse lugar. Você crê nessa palavra? A tua árvore vai produzir bons frutos. Em nome de Jesus. Quantos aplaudem ao Senhor?